Olá, bom dia! Muito bem-vindos a todos que estão aí acompanhando o Tarobá Rural. Acabou a Santa Missa e agora é hora de ficarmos bem informados com as notícias do campo aqui no nosso programa. Hoje nós vamos falar aqui no Tarobá Rural sobre a previsão de crescimento do PIB agropecuário de 2020. Que caiu, em detalhes daqui a pouco. Nos primeiros 15 dias de abril, a queda também no faturamento das usinas com o etanol chegou a quase 50% em comparação com o mesmo período do ano passado. A Embrapa Suínos e Aves publica instruções técnicas com esclarecimento aos produtores sobre o contágio da Covid-19. O consumo de frutas e legumes que aumentou e houve mudança de preços também na Ceasa, em Cascavel. E tem curiosidade, uma porca que deu à luz a 36 filhotes de uma só vez. Como será que está o preço da soja, do milho, do trigo? Estas também são informações que você vê a partir de agora no Tarobá Rural. Para começar bem o dia, café da manhã, né? Ah, gostoso. Eu vou começar o Tarobá Rural já com o nosso primeiro cafezinho, nossa xícara personalizada tá aqui do Tarobá Rural. Eu te convido também a tomar um café durante o nosso programa. Primeira reportagem que começa hoje, o Tarobá Rural fala sobre o PIB brasileiro, que deve ter queda esse ano por conta de toda essa situação que nós estamos vivendo. Vamos ver os detalhes. Antes da pandemia, o IPEA estimava que o Produto Interno Bruto do agro, que corresponde à soma de todas as riquezas produzidas em determinado período, seria de 3,8. Agora, o cenário de crescimento é um pouco menor, 2,4%, ainda assim muito superior ao desempenho projetado para outros setores da economia. O principal motivo da revisão nos números não é a pandemia de coronavírus, e sim a redução de produção de soja do levantamento sistemático da produção agrícola, feito pelo IBGE, com base na queda de produtividade da safra do Rio Grande do Sul. A taxa de crescimento para a soja caiu de 10,4% para 6,4%. O IPEA avalia que o mercado de carne bovina poderá ser o setor com maior impacto negativo em consequência da pandemia da Covid-19. A projeção de alta de 3,5% foi substituída por 1,1%. Já o café deve crescer mais que o esperado em março. A taxa subiu de 14% para 15,4%. O preço dos combustíveis caiu e muito, né, nas bombas, diretamente para o consumidor na hora de encher o tanque. Mas aí tem um efeito também que caiu lá na usina, por exemplo, o preço do etanol, né, a produção de álcool. As usinas estão com um faturamento 50% menor do que o mesmo período do ano passado. O levantamento da Única explica que o faturamento com a venda de etanol pelas usinas caiu pela metade em consequência das baixas nos preços do petróleo e a queda drástica na demanda por combustíveis. A queda nos preços do açúcar também impactou no faturamento. O setor ainda espera por uma resposta do governo federal para diminuir os impactos da crise. Por outro lado, na primeira quinzena do mês, a moagem de cana-de-açúcar foi a segunda maior para o período, 22 milhões de toneladas. A produção de açúcar dobrou em relação ao ano passado, com 948 milhões de toneladas. Já o volume de etanol teve alta de 32,7%, com 981 milhões de litros de biocombustíveis, tanto de cana quanto de milho. O setor avalia agora alternativas para estocar a produção. Segundo a Única, a capacidade de armazenamento de etanol nas usinas e destilarias do país é superior a 17 bilhões de litros. Segundo especialistas, a Covid-19 não transmite para os animais, como o gado, né? Também o porco, o frango. Só que daí é preciso mesmo assim ter muitos cuidados para quem chega na granja, nas propriedades rurais. E é isso que nós vamos ver agora. Por meio de uma entrevista online, os pesquisadores da Embrapa Suínos e Aves, que fica em Concórdia, oeste de Santa Catarina, reforçaram a importância de que os suinocultores e os avicultores redobrem as práticas de biossegurança em meio à pandemia do novo coronavírus. A Embrapa publicou instruções técnicas que reforçam a necessidade de restringir ao máximo as pessoas que transitam nas granjas e assim evitar a entrada de contaminação trazida por pessoas
veículos, equipamentos ou materiais. Entre as orientações estão a importância de garantir torneiras e sabão para a lavagem das mãos e o aumento da frequência de limpeza com desinfetante de todas as superfícies que são tocadas. E ainda o respeito ao distanciamento mínimo de pelo menos 1 metro entre os trabalhadores. Os pesquisadores lembram que a Covid-19 não é transmitida para os animais, mas como é altamente contagiosa entre os seres humanos, os cuidados com a higiene são necessários para evitar o afastamento de servidores e uma possível interrupção no fornecimento de alimentos para a população. O pesquisador Luizinho Caron disse que as granjas já adotam na prática esses cuidados, que agora precisam ser intensificados. Hoje, os cuidados que tu tem para entrar numa matriz, numa matrizeira, como troca de roupa, tomar banho, trocar de roupa, às vezes mais de um banho, 2 ou 3 banhos, até tu chegar ao local. Já a pesquisadora Janice Zanella reforçou que o Brasil é o maior exportador de carne de aves do mundo e que as granjas estão tomando cuidado. O problema é que, como as pessoas circulam livremente, podem trazer doenças. Eu vejo que nós temos uma boa estrutura de biosseguridade no Brasil, né? Principalmente nessas duas cadeias da avicultura e da suinocultura. O problema dos humanos é que a gente transita, né? A gente vai para tudo que é lado, né? Hoje a gente em horas, né? Em 12 horas está na Europa, ou seja, em outros países. Então a pessoa doente, ela não pode nem estar apresentando sintoma, ela já está no outro continente. A arroba do boi gordo fechou a semana em Cascavel, em Paranavaí, a R$ 180. Em Londrina, R$ 185. O quilo do porco em Campo Mourão, R$ 3,10. R$ 3,35 em Laranjeiras do Sul e R$ 3,60 em Umuarama. O frango, R$ 2,81 o quilo em Cascavel, R$ 4,21 em Maringá e R$ 3,90 em Umuarama. Os estados, os municípios, até a federação também têm lançado vários pacotes econômicos para tentar retomar a economia, né? Tanto nacional quanto também, principalmente, dos municípios que estão sentindo o reflexo, né? Dessa paradeira, digamos assim, por conta do comércio, enfim, da economia de modo geral. Em Cascavel, teve recentemente, aí na semana em que passou, um anúncio de investimentos para essa retomada, esse reaquecimento da economia. E isso deve se refletir diretamente também no campo. O Sindicato Rural Patronal de Cascavel também é parceiro disso e a gente vê os detalhes agora. Uma comissão vai realizar um estudo para uma retomada sustentável, fazer um balanço geral das empresas de Cascavel. O decreto foi assinado para mudar o cenário econômico da cidade. Além de um plano de retomada, investimentos foram anunciados, R$ 80 milhões. Foi possível por conta da economia do município e recursos estaduais e federais. Dinheiro especificamente para isso, não tem nenhum prejuízo no dinheiro que é para a saúde, são dinheiros de programas federais como o Avançar Cidade, dinheiro do Estado do Paraná para pavimentação e outras obras. E quero destacar aqui a maturidade que tivemos com todas as entidades de fazer um comitê de novo momento da nossa cidade, da nossa economia, contratando consultor internacional, inclusive, pessoas que são pessoas capacitadas em discutir o momento pós-crise, pós-guerra, né, trazendo novidades. Nós temos que apresentar à nossa população, ao setor produtivo e à população de uma forma geral, esse novo momento. Não há nenhuma possibilidade de entrar nessa crise e sair da mesma forma. O plano de retomada econômica inclui principalmente uma assessoria às empresas de Cascavel. Esse contato será feito por meio do Sebrae, que já traçou diversas estratégias. Basicamente, é fazer uma análise dos setores econômicos principais de Cascavel e, com essa análise, conseguir fazer uma priorização de investimentos para que, através desses setores, dessas ações, a gente consiga ter um processo de retomada mais acelerado do que seria o normal. Esse é um processo que vai acontecer gradativamente em todo o estado, está acontecendo, o próprio Sebrae é parceiro em todo o estado, mas nós detectamos aqui em Cascavel uma condição de poder acelerar o processo. Como os passos iniciais, que era a preservação da vida, a discussão para a flexibilização do comércio já estavam sendo tomadas e já houve esse consenso
eu diria que essa serenidade, esse grupo de instituições junto com a Prefeitura de Cascavel, a gente conseguiu acelerar o processo. A retomada vai refletir em outros segmentos do município. O setor agro também ganha. Nós temos um grande privilégio que é nós estarmos no oeste do Paraná e sermos uma grande capital da produção. Isso por si só nos dá tranquilidade para sabermos que temos força para essa grande retomada. Essa retomada precisa de vontade e coragem política que o prefeito Paranhos demonstrou. E a união e a valorização que ele fez de todas as entidades, e em especial o agro, pelo desenvolvimento que ele tem dado ao setor do agro em todo o seu município, é hoje a grande esperança que nós temos dentro deste mesmo agro.